Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, Jesus continua na sua terra, ou seja, na Galileia, o lugar onde ele cresceu. E depois de Nazaré, ele vai para Cafarnaum, né? E ali em Cafarnaum, a cidade que fica à beira do lago, Jesus continua o seu ensinamento. Acontece que na sinagoga de Cafarnaum, onde ele começa a ensinar, irrompe uma reação de um demônio. Veja só, é interessante nós entendermos, recordarmos que ontem, quando Jesus pregou na sinagoga de Nazaré, houve uma reação humana dos nazarenos, né, que não reconheciam Jesus como o ungido de Deus, o enviado de Deus. Agora, a reação, ela é preternatural, é a reação demoníaca, é a reação de um espírito impuro que começa a gritar em alta voz. Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Vejam, aqui nós precisamos entender uma coisa. Jesus está aqui no início do seu ministério. Na narrativa do Evangelho de São Lucas, Jesus foi batizado por São João Batista, foi para a sua terra. Em Nazaré, ele faz essa pregação que nós ouvimos no dia de ontem a respeito do profeta Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim. E agora, ele continuando a sua pregação, em Cafarnaum, ele já provoca uma reação dos demônios, literalmente. Ou seja, é uma reação preternatural. O que é que a gente está vendo? A gente está vendo que a vinda de Jesus sobre a terra, a vinda de Jesus a este mundo, é uma declaração de guerra. É uma declaração de guerra contra o maligno. Se nós formos olhar no Antigo Testamento, você vai ver pouquíssimas passagens em que existe uma ação do demônio. Tem lá no início, no livro do Gênesis, né, a serpente que tenta Adão e Eva, né? Tem, o demônio Asmodeu, lá no livro de Tobias, etc. Satanás, no livro de Jó. Mas se você for olhar substancialmente no Antigo Testamento, que é a parte mais volumosa da Bíblia, você encontra raríssimas manifestações do demônio. No entanto, no Novo Testamento, quando Jesus vem a esse mundo, de repente, uma explosão de reações do demônio. Por quê? Por que isso? Porque, claro, exatamente o que explica essa realidade está nesta frase do endemoniado. O endemoniado, ou seja, o espírito impuro, o demônio que está nele, é quem fala por ele, né? Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Ou seja, ali o inferno vê que está com os tempos contados, que a sua destruição, ela é certa. O próprio Jesus, antes mesmo de morrer na cruz e de derrotar, né, o demônio, declarou dizendo: vi Satanás cair como um raio. Ou seja, Jesus, a vinda de Jesus ao mundo já foi a derrota de Satanás. Derrota ainda maior na cruz. Então, aqui, se nós não entendermos isso, nós entendemos muito pouco do que Jesus veio fazer nesse mundo, né? Jesus veio libertar a humanidade que estava escrava de Satanás. Jesus veio, né, para pregar o Evangelho
àquele povo que Deus estava preparando para receber a notícia do Evangelho, para que a libertação chegasse a toda a humanidade. Então, a partir daqui é que nós vemos, né, a ação salvadora, a ação salvífica de Cristo. Jesus, então, dirige-se ao demônio e diz: cala-te, e sai dele. Você parece assim uma coisa óbvia, mas vamos notar, vamos entender o que é que Jesus está dizendo nessa frase. Jesus veio a esse mundo trazer a palavra de Deus, mas para que a gente realmente escute esta palavra de Deus com autoridade, ele precisa primeiro usar essa autoridade para amarrar a boca do diabo, para que o diabo pare de dizer as suas mentiras, pare de falar. Jesus diz: cala-te. É necessário aqui o silêncio. E como que a gente vai fazer isso? Bom, você tem que parar de ouvir o diabo. Concretamente na sua vida, se você quer que Jesus entre na sua vida, meu irmão, minha irmã, se você quer realmente ser de Cristo, prepara-te para a provação, porque vai ser uma luta. E a luta maior vai ser, em primeiro lugar, para calar o barulho que Satanás faz dentro de você, para você poder ouvir a palavra de Deus cada vez mais com mais fé e cada vez mais ir para Deus. Uma vez eu me recordo de uma conversa que eu tive com o padre Duarte Lara. Vocês conhecem o padre Duarte Lara, né? Esse famoso exorcista lá de Portugal. E a gente conversando no almoço, ele disse assim: padre, a experiência que a gente tem é a seguinte, que enquanto as pessoas estão servindo ao diabo, ele deixa as pessoas quietas, tranquilo. É quando as pessoas tentam sair do poder de Satanás que aí acontece todo tipo de manifestação e de maluquice. Porque ele começa a estribuchar. Ou seja, o diabo começa a ter essas manifestações quando ele sabe que perdeu. Quando ele sabe que o reino dele está sendo destruído. Então, isso daqui é uma coisa bem concreta, não é uma teoria que eu estou dizendo para você. Eu estou dizendo para você uma coisa bem concreta na sua vida. Quando você decide deixar o pecado, quando você decide seguir a Cristo, quando você decide que você vai romper com o império do mal, é evidente que vai ter uma luta. É evidente que o inferno vai ficar assanhado, né? E vai começar a ir contra você. Você não deve ter medo. Por quê? Porque o diabo não tem poder. Ele não tem poder nenhum. O único poder que ele tem é ficar dizendo as mentiras na sua cabeça para você acreditar mais nele do que em Cristo. Então, cala-te. Cala-te quer dizer, não dê bola. Não acredita no que ele está dizendo. O diabo vai dizer: eu vou destruir você. Ele não tem esse poder. Eu vou acabar com sua família. Ele não tem esse poder. Confia no Senhor. Vai ter luta, claro que vai ter luta. Mas é importante você confiar em Jesus. O Evangelho de hoje se conclui dizendo assim, que as pessoas admiradas perguntavam: que palavra é essa? Ela manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem. A palavra de Jesus vem e ela tem poder e autoridade no seu coração. Ouça o Cristo misericordioso, ouça as palavras dele. Vai ter uma luta interna dentro de você. Não se preocupe. Não dê bola. Não liga para aquilo que
a tentação fica falando dentro de você. Confia em Jesus. Confia na autoridade e no poder da palavra dele. E deixa que ele tome conta de você. Rompa de vez com o pecado. Rompa de vez com a vida velha. Não se assuste dos fogos de artifícios e barulhos que o diabo faz. É só isso que ele consegue fazer, barulho. Porque ele sabe que já perdeu. Se jogue nos braços de Cristo, se confie a Nossa Senhora debaixo do manto sagrado dela e vamos em frente. Coragem. Ele venceu. As portas do inferno não prevalecerão. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.